TV Jornal. Oferecimento Varejão da Construção. Preço bom. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma. Sua saúde é o que nos move. Olá, o Zoom TV Jornal Painel está de volta e hoje nós vamos falar sobre o comércio, sobre o consumidor de Nova Friburgo. Nós vamos falar com dois representantes da Cianf, o presidente Júlio Cordeiro e o diretor executivo Dr. Roosevelt Conci. Nós vamos abordar nessa entrevista uma campanha, né, que a Cianf vem realizando na cidade e uma pesquisa que também foi realizada recentemente, mostrando hoje a real situação do comércio de Nova Friburgo. Primeiramente, obrigada, Júlio Cordeiro, né, por estar participando dessa nossa reunião, e Dr. Roosevelt Conci. Sejam bem-vindos aqui ao Zoom TV Jornal Painel. Bom, a Cianf elaborou uma pesquisa recente abordando justamente o comportamento do comércio e do consumidor nesse momento de crise que a gente está vivendo. Como foi realizada essa pesquisa, Júlio? Foi uma série de perguntas, né? Onde nós fizemos através de um sistema de pesquisa do Google Forms e que mandamos inicialmente para os nossos associados. Os nossos associados, alguns deles, né, replicaram para terceiros e para surpresa nossa, positiva, nós recebemos uma quantidade muito grande de resposta que deu um embasamento muito forte do que realmente é o pensamento dos nossos associados e acredito que seja um pensamento bem amplo aqui do sentimento da população. Bom, doutor Roosevelt, dentro dessa pesquisa, o que o comércio local hoje ele está fazendo para driblar, né, um pouco essa questão que a gente vive nesse momento? Luciana, prazer estar com você, o presidente Júlio. Eu acho que nós estamos num momento jamais vivido pelo comércio. É algo que a gente tem acostumado a falar que nós estamos vivendo a terceira grande guerra mundial, porque isso é algo que globalizou. Quando se falava numa guerra, se falava numa guerra nuclear, e essa veio por uma guerra nuclear, na verdade, né? Uma guerra de um vírus. E isso, então, tem trazido não somente desconforto, né, intranquilidade, mas tem provocado a necessidade de você saber trabalhar com o inusitado, com aquilo que você jamais trabalhou. E é isso que tem se buscado. Nesse momento, nós estamos vivendo um momento da chamada quarentena. Em tempos de quarentena, com as chamadas exceções, nós temos aí uma pequena parte do comércio, na verdade, funcionando. Somente aqueles que são chamados essenciais. E nesse comércio essencial, sim, as coisas têm, de alguma forma, têm se conduzido. Mas nos demais, a Cianf tem entrado hoje, e nós vamos falar ao longo do programa, tem entrado hoje com essa pesquisa exatamente para nós sentirmos de que forma nós podemos contribuir, já estamos contribuindo ao longo desse tempo, como tenho a oportunidade de falar, várias campanhas nós desenvolvemos e estamos já com algumas já em curso, já, no sentido de promover ações que façam com que o empresariado local ele possa, aí, de alguma forma, ter o apoio que é natural, que seria natural dentro de outro momento, e não somente o associado, é bom que se diga. Luciana, nós temos aí, então, buscado isso. O comércio tem buscado não fazer alternativas, driblar, mas ele fechado fica muito complexo, né? Então, a gente vai abordar com certeza hoje com você como é que dentro desse aspecto, alguns fechados 100%, outros permitido apenas aqueles bares e restaurantes permitido apenas a venda delivery. Então, eu acho que é muito complexo. Eu acho que mas a Cianf está tendo um papel fundamental na liderança, no protagonismo, no sentido de orientar e de criar aí mecanismo que possa, de alguma forma, construir aí, dentro desse momento inusitado,
mecanismo para que a gente possa segurar. E, além disso, nós estamos também buscando um planejamento futuro, porque, de alguma forma, isso vai passar, né? E nós já estamos pensando no futuro, nesse planejamento, que é um planejamento de uma retomada gradual, com certeza. Presidente, dentro dessa pesquisa, né, quais foram as principais informações coletadas e os anseios, no caso, desse comerciante e desse comerciário também, que vivem nesse processo um pouco de vulnerabilidade, né, e de incertezas no momento? O que se pode tirar de informações precisas relacionadas a essa pesquisa? Com respeito aos associados, né, os empresários, né, vou chamar não só os comerciantes, mas os empresários de modo geral, que nós temos indústria, nós temos agricultura, né, em torno de 50% a 51% eram a favor que, se houvesse um adiamento, como foi feito, né, pelo decreto da prefeitura, eles seriam a favor de obedecer esse decreto. Uma parte, 20 e poucos por cento, achava que no dia da liberação, que foi o dia 11 passado, né, que seria já o suficiente. E uma outra parte também, mais ou menos dividida aí nesse meio, achava que teria que ter uma abertura já de imediato do comércio, respeitando as normas de segurança e boas práticas de higiene, né? Em relação aos anseios, né, dessa classe hoje, porque lembrando, né, que a associação é comercial, industrial e agrícola do município. Como esse público todo ele está ansiando aí para uma volta, na verdade, sem uma previsão de que isso possa acontecer, já que já foi decretado, né, mais tempo para a quarentena continuar. O importante, Luciana, é ressaltar aí na fala do Júlio que houve e há um espírito, a princípio, nas respostas, de bastante solidariedade com relação a esse momento. Então, há uma consciência, né, com relação ao empresariado, como o Júlio disse, 50,05%, 100% favorável, 28% aí parcialmente favorável, né? Mas uma coisa que você diz é o seguinte: está havendo um entendimento, e essa pesquisa ela mostra que quando do retorno, os próprios empresários e aqueles que foram ouvidos entendem que essa volta ela não vai ser uma volta normal, né? Essa volta vai ser uma volta gradual, né? E também entendem que o consumidor ele não irá para as ruas, e essa foi uma resposta que foi colocada, que ele entende que, no máximo, aí 30% retornarão à sua rotina em termos da rua, ou seja, só irão para a rua quando tiverem algo especificamente para fazer, tá? Ou seja, com um objetivo, né, com um propósito de ir para a rua. Então, essa e uma outra coisa que nós abordamos também foi que uma outra sugestão que nós colocamos e foi aderido em alguns horários foi que o empresário ele fala que já que não irá ter uma retomada total, né, do consumo e da ida do consumidor, a insegurança que vai ainda continuar, ele sugere que o horário também seja diferenciado, até do próprio comércio, que seja reduzido um pouco esse horário. Então, algumas coisas já que está se falando, né? Já se entendendo, né? Presidente, você esteve reunido na última terça-feira no gabinete, né, do prefeito. Aliás, no gabinete não, né, num gabinete tecnológico. Vocês se reuniram através também de plataformas tecnológicas.
O que foi abordado nessa reunião é relativo ao comércio, à indústria, né, à área agricultura da nossa região. Nós tivemos uma reunião virtual, né? Eu pela CIANF, a Márcia Caristiato pela regional da Fijan, juntamente com as forças de segurança do município. Estava presente nessa reunião virtual o comandante da Polícia Militar, o delegado titular da 151 DP, o chefe da Guarda Municipal, o comandante da Guarda Municipal, o chefe de postura do município e, evidentemente, o prefeito e mais 2 secretários da prefeitura. Essa reunião, o objetivo principal era tentar, e acho que conseguimos, reunir forças de todas essas áreas de segurança para que eles possam tomar atitudes, como se fosse um mutirão, e tentar diminuir o número de pessoas que está circulando na nossa rua sem necessidade. Né? Se vocês passam aí hoje na rua, está praticamente quase normal o movimento, muitas daquelas pessoas não têm a necessidade de ficar na rua, e isso constrange muito o nosso empresariado, porque nós estamos em casa, estamos de quarentena, nossos funcionários, a grande maioria está de quarentena, e o que adianta a gente fazer esse esforço, que está dando um prejuízo gigantesco para a gente, se parte dessa turma for para a rua e levar o vírus ou receber o vírus. Então, pedimos isso lá, essa reunião foi prontamente atendida, e eles vão começar a fazer um mutirão nesse sentido para tentar inibir esse excesso de pessoas que estão circulando hoje normalmente na rua. Então, quer dizer que a gente vai ter, então, o apoio dos órgãos de segurança pública, é isso, Júlio? Vai ter o apoio de toda a Polícia Militar, da Delegacia da Polícia Civil, da Guarda Municipal, né? E eles também vão parcerar com a Marinha, com certeza com o Corpo de Bombeiros, ou seja, os órgãos de segurança que prestam serviço aqui em Nova Friburgo vão estar emparcerados, fizeram um grupo lá, entendeu? De atividades que a gente acredita que isso vai dar uma pequena uma atenuada, esperamos que seja até grande. Também foi sugerido que, para isso, também seria necessário fechar as praças, como já tem em outros municípios, né? Essa decisão não está tomada ainda, mas acho que seria de grande valia também para dar uma demonstração que a coisa é muito séria, que a coisa não é para ficar na rua, é para ficar em casa. Pode complementar, doutor Roosevelt. Luciana, eu acho que o importante, independente, nós não somos autoridades sanitárias, mas já hoje eu acho que aquele brasileiro que tem interesse, os meios e os veículos de comunicação, eles estão aí fazendo aí uma exposição extremamente farta, e muita gente hoje já se apropriou de conhecimento dessas, não somente das medidas, mas do que é esse momento que nós estamos passando com relação à parte da saúde. Então, é importante, mesmo nós, fazendo parte da classe empresarial, dizer o seguinte: o momento é muito grave, o momento é muito difícil, é um momento que é mundial. Nós estamos vendo a principal nação hegemônica economicamente e politicamente no mundo, a maior força do mundo, né, com números que extrapolam toda e qualquer expectativa de uma guerra, né? Então, que é os Estados Unidos. Nós estamos vendo na Europa o que está acontecendo com a Itália, né? Uma devastação praticamente de uma geração, né? É praticamente um genocídio que está acontecendo na Espanha e na Itália. Então, é importante que nós, brasileiros, um país de extensão continental como o nosso, mas que nós falamos a mesma língua, né? Temos condição de nos comunicarmos, e há essa possibilidade da gente poder fazer entender, primeiro, ao cidadão que o momento é de extrema gravidade. E as medidas que estão sendo feitas, é claro que hoje, colocando em risco aquela coisa da empregabilidade, uma mortalidade de empresas muito grande que vai acontecer, mas, primeiramente,
Eu acho que a saúde está sendo... Nós, na Cianf, por exemplo, antecipamos lá com relação aos nossos próprios colaboradores, nós antecipamos a medida e nós fizemos já aí uma quarentena, uma pré-quarentena naquele momento, já antes das medidas para isso. Então, é importante que a gente possa dizer que muita gente ainda talvez não tenha percebido que essa questão é uma questão de extrema gravidade e circulam, às vezes, pelas ruas, sem ter nada o que fazer. A pesquisa, muito interessante, e é claro que é algo que as pessoas podem falar, mas está se falando com relação ao idoso? Existe, sim, né, um diagnóstico de que os idosos, em grande parte, estão nas ruas. Né? Estão nas ruas, às vezes nas praças, estão nas ruas, às vezes, naturalmente, né, circulando e coisas desse sentido. Há uma incidência, há uma identificação e há um retrato dentro desse grupamento de que os idosos. E está se propondo também medidas com relação a isso. Então, o que o Júlio tem falado, eu acho que já que estamos em casa, já que estamos de quarentena, já que as empresas estão fechadas, eu acho que é o momento de nós fazermos essa contenção. Porque nós vai adiantar empresas fechadas se nós tivermos hoje as pessoas nas ruas. Os números vão ficar elevados, né? Inclusive, isso foi uma abordagem feita na pesquisa, né? A circulação de idosos nesse momento na rua. Como que ficou aí a resposta em relação à circulação de idosos na rua? E outra coisa também que foi abordada na pesquisa, e eu gostaria que o presidente também respondesse, se isso foi resolvido nessa reunião de gabinete, a questão do uso do transporte público, né? Vai existir a suspensão dessa gratuidade? A pesquisa mostrou que 92% dos entrevistados eram a favor que tomasse alguma medida restritiva pelos órgãos de segurança do município. Tá. Aí depois ela é desdobrada, né? Perguntando justamente sobre o vale transporte para os idosos, se você era a favor ou não e fizesse alguma restrição do número de vales de transporte por semana, para justamente poder diminuir esse vai e vem sem necessidade, né? Também a pesquisa mostrou que a grande maioria era a favor também, que se fizesse algum tipo de restrição, e depois disso, quem respondeu nisso foi perguntado se era restrição total, restrição parcial, quantas vezes por semana. Então, isso daí, aparentemente, que mostrou os melhores números, foram uma restrição parcial de 2 vales por semana, e até onde eu sei, está sendo encaminhado um decreto para a Câmara de Vereadores, que isso precisa ser aprovado pela Câmara de Vereadores, onde o Poder Executivo vai sugerir que seja momentaneamente, enquanto tiver esse estado de calamidade que nós estamos vivendo esse ano, que o número de passos seja reduzido e exigir da concessionária que na estação, ali, estação livre, onde que tem um transbordo, tenha funcionários para poder validar alguém que precisa de alguma coisa mais urgente durante a semana, ou seja, uma pessoa, um idoso que está fazendo um tratamento semanal, todo dia. Então, ele faz a reivindicação, mostra que precisa disso, e ali mesmo o cartão dele é renomeado para ter essas várias outras vezes, ser 2 ou 3, ser mais vezes do que ele realmente necessita por ser problema médico, né? Doutor Roosevelt, essa situação, ela cria um mal-estar constitucional, vamos falar assim, porque fere o direito de ir e vir do cidadão, e nesse momento emergencial que a gente vive, a gente está em estado de calamidade, né, emergencial em saúde, e isso, nesse momento, fere o direito de ir e vir desse cidadão? Veja bem, eu acho que nós estamos vivendo, e já foi decretado estado de urgência, estado de calamidade, vários estados já foram, várias medidas, tanto quer seja a nível nacional, estadual e municipal. Acho que, nesse instante, acho que existem princípios que
que podem ser levantados, como princípios que podem ser feridos, mas um princípio, por exemplo, que é o maior princípio, familiares não estão se vendo, familiares estão isolados, pais profissionais que são da área de saúde não estão podendo conviver com sua família, né? Quarentenas estão sendo impostas dentro das suas próprias casas, né? Vocês que são da área de comunicação têm, né, por obrigação, ter o contato. Hoje, por acaso, nós estamos fazendo, já dentro desse novo, né, desse novo normal, né, que se apresenta e que se bate às nossas portas e que virá. A gente trabalha hoje com várias limitações, né? Então, o que acontece? Existe, então, o que está querendo fazer é o seguinte: existe hoje um diagnóstico que já foi feito. Vamos tomar essa questão. Como é que você fecha? Estão se fechando praias no mundo. O direito de ir e vir das pessoas há limite também quando há uma identificação de uma necessidade que seja superior, seja maior. Então, quando você fecha uma praia e tem um sol muito forte no Rio de Janeiro, em que as pessoas poderiam ir para a praia e que você está fazendo impedimento, o impedimento é no sentido de que você venha proteger aquela vida, né? Então, essa é a questão. Então, a gente tem certeza que, quer seja judiciário, né, o próprio Ministério Público, né, e outras entidades, elas estão juntas e elas estão interessadas em que a população ela venha a seguir essas orientações, recomendações, e muitas já vêm através de lei. Quando você falar num decreto, por exemplo, né, é um decreto que vai ser legitimado através do legislativo. Sim. O governador do estado do Rio, ele liberou recentemente para que 30 cidades, principalmente do interior do estado, cidades como Cantagalo, Cordeiro, Bom Jesus do Itabapoana, cidades que são bem ao norte do nosso estado do Rio, ele está liberando para que essas cidades reabram os seus comércios. O que a associação pensa em relação a isso, né? E por que Nova Friburgo não foi liberado? Explicar isso para a nossa população. Primeiramente, quando nós vimos aquele decreto, né, achamos que Friburgo poderia estar incluso, devido ainda ao número baixo, né, de casos que nós temos em relação à capacidade que nós temos de atender na nossa rede pública de saúde e na nossa rede privada. Mas não é. Foi feito um decreto limitando somente as cidades que até então não tinha nenhum caso, né, que não é a realidade de Nova Friburgo, né, autorizando a abertura do comércio. Mas acontece o seguinte: o decreto dele tem que ser referendado pelas prefeituras locais, entendeu? Se as prefeituras locais assim não entenderem, não abre, ou se entenderem, abre, independente do decreto dele ou não. Então vai depender de cada prefeitura, aí, o sentimento de cada prefeitura. Já escutei que algumas vão autorizar, outras vão continuar ainda nesse isolamento social. Então, isso vai ser uma coisa aí entre cada prefeito, que vai ter o seu sentimento de tomada de decisões, né? Decisões muito difíceis, né? Porque, de repente, ele libera lá, não tem um caso, de repente aparece 3 casos, vai cair na conta de quem? Do prefeito. Se ele segura, cai na conta do prefeito também, que ele não libera o comércio, o giro do negócio. Então, são situações que, sinceramente, é muito complicado para as autoridades tomarem. Nesse caso, a gente vai receber, provavelmente, né, ainda esse mês, o hospital de campanha que vai ser montado no SESI. E através, né, dessa percepção, no caso de saúde, vocês acham também que isso já é uma maneira de se pensar que, trabalhando em projeções futuras, que podem acontecer casos mais graves e que pode aumentar esse número aqui no município? Acabou, quer dizer, nós estamos fazendo o programa, mas acaba de sair um novo relatório da prefeitura, o boletim coronavírus, e fala o seguinte: 7 pacientes confirmados, 75 descartados
e os demais aqui estão aguardando resultados de laboratórios de referência do Estado do Rio de Janeiro. 17 estão internados, 29 estão em isolamento domiciliar e 2 estão, já ocorreu o óbito de 2 que estão aguardando esse exame. Importante, nós friburguenses, e a TV Zoom, ela tem foi uma das pioneiras, com certeza, nessa característica de TVs na região, dizer o seguinte: nós somos polo, nós somos polarizador de 12 outras cidades, né? A gente, existem planos de saúde, naturalmente, que o associado ao plano, se ele tiver um problema numa dessas regiões aqui próxima, uma dessas cidades, ele vem se socorrer de Nova Friburgo, quer seja na questão da saúde pública, né? Porque o Hospital Raul Sertã ele acaba sendo um hospital referência, quer seja nos 2 outros hospitais, né? 3 outros hospitais que nós temos, que é o Serrano, a Unimed e o São Lucas, hospitais da rede privada. Então, mais uma vez, a gente chama a atenção do nosso telespectador de que as medidas que estão sendo feitas agora, que estão sendo adotadas agora, elas deveriam, e para alguns, elas estão sendo extremamente duras, né? Você perguntar, por exemplo, eu estou num processo de distanciamento e num processo de isolamento. Por quê? Porque faço parte de um grupo de risco, né? Tenho aí tenho diabetes, né? Comorbidades, né? São chamadas comorbidades. Então, você tem que tenho a idade, acabei chegando na idade hoje, né, nos 60 anos também. Então, isso tudo tem que ser entendido que, à medida que está sendo feito, imagine o seguinte: está vindo uma grande onda. O que está sendo feito agora é se construindo um quebra-mar. Esse quebra-mar ele não vai impedir que a onda chegue, né, ao continente, que a onda chegue à Terra firme, mas vai fazer com que diminua a pressão dessa onda. Porque se permitir que essa onda venha sem nenhuma contenção, nós não teremos, o mundo não terá leitos suficientes para que a possa atender. Há uma notícia que a gente traz, né, que a gente ouviu já falar, estava acontecendo na Itália, quando a Itália iniciou esse processo dessa curva elevadíssima, que estava se fazendo a escolha de quem atender nos hospitais. E, lamentavelmente, a escolha era prevalecida pelos mais novos, era atendido os mais novos. E o que acontece? Acontece o seguinte: se nós não, mas no Brasil já foi falado isso, nós não temos o número de leitos suficiente para que possa atender, principalmente uma parte da população, se vier todo mundo ao mesmo tempo. Então, a população acho que tem que entender primeiramente isso, né, Luciana? Em relação às medidas que o governo adotou sobre a economia, né, nessa ajuda ao trabalhador de uma forma geral, vocês acham que, através dessa questão, hoje o empresário e o trabalhador, né, a indústria, o comércio, a agricultura de uma forma geral, ela vai ter menos impactos em relação a desemprego, a falta de recebimento? Essa ajuda ela veio de uma maneira correta e isso alivia esse momento, ou pode perdurar e as pessoas ainda não estão entendendo como isso tudo vai funcionar? Luciana, não tenha dúvida nenhuma que essa ajuda do governo é um valor muito, muito grande, né? Nós estamos falando aí em torno de 700 bilhões de reais injetados na economia durante um período, né? Mas a sua pergunta, será que ela vai aliviar? Claro que ela alivia, 700 bilhões alivia para todo mundo. Agora, será que ela vai ser suficiente? Essa que é a grande questão, entendeu? Porque, veja bem, os financiamentos para as empresas até agora não chegaram na ponta. E na hora que chegar na ponta, as exigências vão ser muito grandes, que poucas pessoas vão ter condições de pegar. Porque, veja bem,
Hoje, a grande maioria do comércio, das indústrias, estão em risco, né? Você, com a empresa fechada, como é que o banco vai me facilitar um dinheiro? Eu, com a indústria, com a empresa fechada, não tem a possibilidade de gerar renda. Então, isso é uma incógnita ainda, entendeu? Que a gente vai ter que esperar passar mais um pouquinho para saber como é que vai ser esse cenário no futuro. Agora, a verdade é o seguinte, a verdade é que essas ajudas de R$ 600, tal, já está começando a chegar aí no consumidor final, parece que amanhã ou depois começa a liberar o primeiro lote, e isso vão liberar também lá na frente um pouquinho o FGTS, e isso, com certeza, essa injeção de dinheiro ajuda a economia como um todo, não tem a dúvida. Só que vai ser uma ajuda segmentada em alguns segmentos só, entendeu? Não vai ser um segmento amplo. Então, eu fico vendo aqui, por exemplo, bar, restaurante, empresas de eventos, quando que esse pessoal vai conseguir fazer essa retomada? Essa que é a grande preocupação, né? Outros vai conseguir fazer um pouco mais rápido, né? Mas, com certeza, a prioridade do consumidor vai ser a sua subsistência, né? Que é a alimentação, farmácia, mas dois, três outros segmentos que vão dar prioritário, né? E é justamente essas que estão o segmento do supermercado e a farmácia e a alimentação, né? Que é um segmento do supermercado, acho que estão realmente que teve um crescimento depois dessa crise. É uma das poucas que vão conseguir aumentar o seu faturamento, né? Agora, a gente vive um sistema bancário também muito cruel no Brasil, né? Principalmente para o cliente, para o trabalhador, de uma forma geral. Nós temos juros aí de cartões de crédito a mais de 400%. Você acha que o governo tem que tomar uma atitude até mais firme com relação a isso? Porque muitas pessoas provavelmente vão ficar sem pagar as suas contas de uma maneira geral. E cartão de crédito está sendo colocado muito na balança, porque é um juro absurdo. Será que o governo, né, aí no entendimento de vocês, pode vir a tomar uma atitude quanto a isso? É possível negociações futuras? Como que vocês percebem esse quadro nesse momento? Luciano, eu percebo da seguinte maneira: o nosso sistema financeiro está muito concentrado em 3 grandes bancos privados, né? São os três players grandes aí que a gente conhece, e mais os 2 bancos oficiais do governo, o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, né? A Caixa Econômica Federal, em termos de cartão de crédito, hoje é a que tem menos juros na renegociação. As outras estão em torno de 14%, 11%. Tal. No meu ver, é o seguinte: o pessoal não vai pagar e os bancos vão ter que renegociar na frente, porque se não renegociar, não vai receber nada. Então, eles vão ter que realmente ser extremamente flexíveis, entendeu? Enquanto aos bancos aí, a gente fica um pouco, assim, bastante chateado que os bancos privados, nessa hora, como aconteceu também em 2011 aqui na nossa região, eles somem do mercado, né? Eles não aparecem em nenhum lugar para poder tentar ajudar. E uma coisa que me deixa assim, isso nos incomoda muito. Outra coisa que nos incomoda é o seguinte: a gente está vendo filas gigantescas de pessoas aí em determinados bancos, né? Que os bancos são incapazes, não tem um civismo de abrir mais agência, botar o pessoal de hora extra para poder atender essa população tão carente e tão necessária, né? Dr. Roosevelt. Luciana, eu ouvi recentemente, foi essa semana, uma fala que já eu vou incorporar ao meu vocabulário a partir de agora aqui com você. É o seguinte: as pessoas falam, estamos no mesmo barco. Não, nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Tá? Então, isso acho que ela tem uma profundidade grande. Por quê? Porque vários barcos, com certeza, eles terão alternativas e buscarão alternativa para passar por essa tempestade, mas terão que adotar novas medidas. É aquilo que a gente fala no processo de gestão, né? Você, como professora, você trabalhou muito isso também na parte de comunicação. Você, para obter resultados diferentes, você não pode ter a mesma prática. Então, o que o Júlio falou, se não houver uma sensibilidade, os bancos, com certeza, sempre ganharam muito, muito, muito dinheiro.
Isso é claro. Mas a gente vive num país capitalista, onde às vezes as pessoas têm aquela coisa de que o ganhar dinheiro e ter lucro é pecaminoso. Não é, né? Com certeza não é. Mas chega um momento em que esse resultado extremamente favorável, que é colocado anualmente, que é apresentado anualmente, isso tem que vir, de certa forma, para a parte social, tem que ter um retorno. Então, com relação as coisas com relação ao Brasil, na parte da economia, havia uma sinalização do chamado cenário extremamente positivo para 2020 ou 2021, coisa nesse sentido. Agora nós já estamos falando, alguns que são mais negativos colocam um PIB negativo de quase 5%. Outros intermediários colocam em torno de 2%. E alguns que são os mais governistas e técnicos entendem que não haverá crescimento. Só isso já será um lucro para o país. Mas, com relação ainda à sua pergunta, nós temos hoje no Brasil afetados principalmente aí, alguns setores que são, por exemplo, a construção civil, que estava indo muito bem. Um cenário, quer dizer, favorável quando a economia começa a respirar, né, começa a sair do CTI, começa a sair de uma unidade intermediária, é quando a construção civil começa a aparecer, né? É a ponta do iceberg da recuperação da economia. Então, nós temos a construção civil que estava indo muito bem, estava indo bem, quer dizer, é a principal afetada. Temos a alimentação fora de casa. As pessoas hoje criaram o hábito de fazer alimentação fora de casa. Então, isso, com certeza, é um caos, né? Se a pessoa não está conseguindo se virar com delivery, e depois o Júlio pode falar aí da campanha que nós vamos lançar com relação ao delivery. Outra é a questão da moda, né? Com certeza, as lojas estão fechadas, você tem uma chamada tendência, né, que é colocada. Você está saindo de um verão aí a moda que você compra para a estação seguinte e tal. Fechado, isso com certeza, quer dizer, isso aí é um prejuízo muito grande. E a parte de varejo tradicional, isso, nós estamos falando em torno de 12 milhões e 300 mil empresas no país, né, que geram em torno de 22 milhões de empregos. Então, esses estão diretamente afetados. São em torno de 10 hoje categorias que estão muito afetadas. O Júlio já falou que o que está saindo um pouquinho fora dessa curva são os supermercados e, naturalmente, as farmácias, né? São chamados serviços essenciais. Então, acho que, com certeza, a gente espera que ocorra um pulso forte do governo, que tem hoje, os empresários têm entendido que está havendo uma manifestação extremamente favorável no sentido dessas medidas econômicas que estão vindo. O que se reclama é com relação à agilidade, mas também, por outro lado, a gente tem que lembrar 2011, quando o Júlio lembrou, que muitos também que pegaram dinheiro e conseguiram dinheiro junto ao BNDES, coisa desse sentido, não fizeram uso e não fizeram uso dentro do seu estabelecimento. Acabaram fazendo outras compras, outras coisas, e depois acabaram quebrando de vez. Friburgo, nós tivemos alguns exemplos, mas só para você ter uma panorâmica com relação a esse processo econômico do momento. Aí uma questão de administração pessoal, né? No caso de cada empresa. Mas você citou o delivery e como é que se diz? A pesquisa, ela abordou essa questão do delivery. E eu vi, né, que algumas pessoas têm acesso, algumas sabem usar, outras não sabem, outras não têm acesso. Os idosos, inclusive, eles sofrem muito com isso, né, de acesso fácil à tecnologia. O delivery é uma venda que está surtindo efeito com muitas empresas. Mas essa campanha, né, futuramente, ela vai ser feita em uma questão de orientação desse consumidor em como usar e aonde usar? Júlio, nós estamos fazendo... Nossa campanha, ela tem objetivo justamente... Eu
eu perdi aqui a imagem do Júlio. Pronto, retornou. Pode falar, presidente. Essa campanha ela tem o objetivo de fortalecer o comércio de modo geral, aquele comércio que possa se reconectar, ou seja, se reprogramar para poder atender de uma maneira prática e uma maneira de sobrevivência nesse sistema de delivery. Então, o nosso objetivo na verdade, são 3. Primeiro, cadastrar todas as empresas de Friburgo que estão fazendo delivery. Tá? Nós vamos incentivar o pessoal a cadastrar, é grátis, de associados ou não associados. Tá? Nosso site está sendo adaptado para quando você entrar em delivery, pedir uma comida, ou pedir um material de construção, ou pedir qualquer outra coisa, você possa navegar nele muito fácil e poder achar as opções que tem de empresa ali do que você quer ficar procurando uma a uma, ou fulano me disse que aquela empresa era boa, mas eu esqueci o telefone. Você vai, com certeza, achar ali, porque nós vamos fazer a campanha nos 2 sentidos. Nós vamos fazer a campanha para você usar o delivery e vamos fazer a campanha para o empresário entrar no delivery. E também, nesse meio termo, nós vamos também incentivar ao uso da ferramenta, né? Porque o que acontece? Essas pessoas que não têm esse uso hoje é por falta de prática, mas a partir do momento, né, que a gente começar a ensiná-los, ele vai usar 1, 2, 3 vezes, depois ele não vai querer saber de outra coisa. É o caso, por exemplo, nós estamos falando aqui no sistema de comunicação virtual, né? Tem várias pessoas que nunca viram falar, usaram pela primeira vez, agora só querem falar por esse canal, por causa da facilidade que ele traz. Então, o delivery, na verdade, ele traz uma facilidade para o consumidor final, tá? Reduzindo o custo dos lojistas, né, dos comerciantes como um todo, né? E também vou fazer uma campanha de motoboy. Já temos aqui em Friburgo 2 empresas de motoboy. Vamos ver se a gente consegue colocar mais motoboy também, que a pessoa tenha um acesso para poder acionar o motoboy e pedir alguma coisa para levar um documento que ele tenha essa dificuldade. Essa é uma das campanhas que já está praticamente pronta e vão ser muito incentivadas daqui para frente no nosso dia a dia, e esse ano vai apoiar muito isso. Mesmo porque o nosso tipo de comércio daqui para frente, o nosso tipo de negócio daqui para frente, mesmo com o final dessa pandemia, vai ser uma coisa totalmente diferente do que até então nós vivenciamos, né? São coisas que vão mudar a relação consumidor-empresa, vão mudar substancialmente, e isso aqui vai ser um aprendizado para todos nós que temos empresas. Então, a gente pode ter aí brevemente um novo estudo sobre o comportamento do consumidor pós essa pandemia toda, que o consumidor ele vai começar a agir de forma diferenciada. Seria isso? Seria. Eu não tenho nenhuma dúvida que o consumidor vai ficar cada vez mais, vamos botar assim, tecnológico, devido à facilidade, né? Hoje mesmo, por exemplo, a minha esposa, ela sempre levava um dinheiro para depositar no banco. Aí hoje eu falei, não vai não. Mas transferência para outro banco. Ela fez aqui comigo, aprendeu. Eu duvido que no mês que vem ela vai lá no banco só para isso. Ela pode ir na rua para outras coisas, mas só para isso que não precisa. Você pegou, a gente chama um termo que a gente chama lá na nossa empresa, amansa o cliente, entendeu? A partir do momento que ele tem consegue fazer uma operação de internet, um aplicativo, uma transferência bancária, no nosso caso lá, a partir do momento que ele conhece a gente, conhece as pessoas, acho que não é nada coisa do outro mundo, a coisa torna-se mais fácil para ele e ele começa a usar mais. Luciano, pode falar. Se você permite, em cima disso, hoje, nós vamos ter uma necessidade de fazer isso, a Cianf, eu acho que nós nos preparamos, né, Júlio? Eu acho que não, claro que não foi, claro que foi coincidentemente, né? Nós não esperávamos por um momento como esse tão difícil, mas nós ao longo dos últimos meses, né, e a própria gestão do Júlio com essa visão, obviamente, com a necessidade de ser bem mais empresarial, nós já vínhamos nos preparando para algumas medidas, né?
E dentro dessas medidas, hoje isso não tem sido tão difícil, porque hoje, por exemplo, nós estamos trabalhando hoje com pelo menos 50% dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, estamos trabalhando home office, né? Então, estamos trabalhando remotamente, né? Então, trabalhando remotamente, eles estão em casa e estão trabalhando muito mais do que estivessem trabalhando dentro lá do estabelecimento. Eu vi recentemente uma jornalista falando que entrevistou uma autoridade do Ministério da Economia e estava dizendo o seguinte: essa coisa do home office é uma coisa de doido, porque a gente não para, né? Nós aqui, o Júlio, eu aqui e pela Cianf, nós temos feito aí 2, 3, 4, 5 reuniões aqui, que são reuniões mínimas de 1 hora, 1h30, 2 horas. Ontem fizemos uma reunião de um produto aí, né, que o Júlio depois deve falar. Ela durou 2h30. Já fizemos reuniões aqui com 16 pessoas. Então, uma das coisas, primeiro, a pesquisa terá que ser feita através do comportamento do consumidor e do empresário, né? São duas pontas. Então, por exemplo, hoje, mídias sociais. Então, principalmente o pequeno empresário, né, o microempresário, o que seja, ele vai ter que dar muito valor a isso, vai ter que dar muito valor à comunicação, né? A plataforma de venda online, outra coisa que tem que ser vista, e ele vai ter que ver isso com muita atenção. Aplicativo de delivery, isso que nós estamos falando, né? E eu queria que depois o Júlio falasse um pouco, porque está sendo construída também essa outra alternativa para esse momento difícil, que foi a primeira pergunta que você fez. Nós estamos seguindo também a tendência do que está acontecendo agora, a iniciativa, e estamos agora formatando um produto, que é o chamado produto voucher, né? De venda casada, venda antecipada, né? Coisa nesse sentido, que também vai ser muito importante, que alguns restaurantes já estão fazendo, né? Outros segmentos também já estão fazendo, permitindo desconto, e a Cianf também está trazendo esse protagonismo para ela e ali liderando esse processo. Esse produto, então, seria o quê, presidente? Agora eu fiquei curiosa, né? Se você puder falar sobre ele. Tem alguma coisa relacionada a algum tipo de serviço que a Cianf vai fornecer daqui para frente? Que produto seria esse? Na verdade, é o seguinte: nós estamos trabalhando em várias frentes, trabalhando arduamente. Por incrível que pareça, estamos chegando no final do dia muito cansados. Além de tratar da nossa própria empresa, ainda tem esse volume de serviço que está sendo feito em prol do empresariado local, ou seja, a tentativa de ajudá-los a sair dessa crise. Esse que é o objetivo da nossa associação. Então, só para elencar alguns, né, tem esse produto que o Russo falou do voucher, que vai ser, já tem outros produtos similares por aí, fora, mas nós vamos fazer um produto voltado aqui para a nossa cidade. Nós já temos esse mecanismo dentro do próprio site nosso hoje, que é um site que é um subtítulo que tinha lá cupom, nós vamos adaptar para o voucher e logo estamos lançando aí. Tem aí, que foi falado aí do delivery, né? Delivery Cianf, que é justamente o que eu falei, que é a reunião de todas as empresas que queiram, né? Se colocar o nome lá gratuitamente, sócio ou não sócio, para que a gente possa divulgar bastante esse novo tipo de comércio. E tem um outro aqui que a gente está lançando, quer dizer, na verdade, vai ser a teia de eventos que vai lançar, vai ter um forte apoio nosso, que é a FEPRO virtual. Agora, dia 2 de abril, agora, nós teríamos uma FEPRO, né? Uma tradicional FEPRO, né? Mais de 20 anos, que é sempre lá no Country Club, e ela foi cancelada devido a esse caso aí de saúde já relatado, né? E nós vamos fazer esse mesmo movimento, só que virtualmente. Então, aqueles descontos excepcionais que a pessoa poderia ter tido lá em abril, no começo de abril agora, não gasta não. Fica com o seu dinheirinho aí, que nós vamos entrar numa campanha muito pesada com desconto, que vai ter um grande benefício para o consumidor, principalmente o consumidor daqui de Friburgo. Mas isso também vai dar a oportunidade dela espalhar para outros lugares e a gente conseguir maior venda e trazendo mais receita aqui para os nossos empresários.
E a outra que nós temos, que você, a TV Zoom, está apoiando também, a gente já agradece, eu não tive a oportunidade de te agradecer, mas aproveito aqui para te agradecer, a você e o Salvador, é a Cianf do Bem. O que é a Cianf do Bem? É uma campanha de arrecadação para a gente, nós temos lá o Comitê Beneficente das Entidades de Nova Friburgo, que é em torno de 12, são 12 entidades, que é um guarda-chuva da Cianf, ou seja, a Cianf apoia desde o começo, com a sua elaboração, com a sua assessoria jurídica, a sua assessoria de espaço, enfim, a gente apoia muito eles e agora nós lançamos essa campanha da Cianf do Bem, que a gente quer fazer um kit de higiene, tá? Sabonete, água sanitária, álcool, para que cada família dessas entidades possa receber esse kit de higiene. Um kit que vai estar variando entre R$ 35 e R$ 41, e a gente quer atingir 1.200 pessoas, que é justamente quantas pessoas que esse comitê atinge. Então, são algumas dessas campanhas que nós estamos, já está no ar, outras vão entrar, e a gente não para, não, mas tudo visando o benefício dos empresariados local e estamos também preparando uma outra que assim que essa fase passada a gente entrar muito forte no comércio, mostrando para eles a importância de comprar localmente, né? Que onde o dinheiro gira, né? O dinheiro gira de um lado para o outro, acaba que no futuro ele mesmo pode ser beneficiado. Aproveitando a oportunidade, doutor Roosevelt, até porque a gente precisa até finalizar a nossa entrevista, como que acontece, né, essa campanha? Como é feita a arrecadação e como vai ser também o recolhimento, né, disso tudo e para quem vai ser destinado? Nós temos... Tudo bem, você fala? A Cianf do Bem? Isso, a Cianf do Bem. Então, a Cianf do Bem são essas 12 entidades, né, que é do Comitê de Beneficentes. Se você entrar no nosso site, você vai ver lá as 12, eu não sei falar todas elas aqui de cabeça, mas ela vai ser, nós vamos arrecadar um dinheiro ou no futuro próximo vamos arrecadar material, mas por enquanto em dinheiro. Você pode fazer um depósito na conta específica para essa campanha, na Cianf, mas a conta só para isso, ou você pode também fazer uma doação via sistema de pagamento com cartão de crédito. Tá? Com esse dinheiro, nós vamos comprar esses kits, né, que eu já especifiquei anteriormente, na faixa de R$ 35, R$ 40, e vamos distribuir nesse número aí enorme que tem de pessoas que é atendido por eles. Pode complementar, doutor Roosevelt. A gente queria aproveitar a oportunidade, o Júlio falou com relação ao voucher, que é algo extremamente simples. E essas medidas que nós estamos adotando e campanhas que nós estamos fazendo, e nós já fizemos desde o primeiro momento, nós colocamos o nosso posicionamento para o posicionamento da Cianf. Junto a isso, a Cianf, ela em nenhum momento ela se colocou contrário a todas, em caráter insubordinativo e tal, com relação às medidas legais que foram adotadas, porque ela entende da prioridade que é a saúde. Isso com certeza. Isso. Então, nós temos tido uma participação extremamente ativa no dia a dia. Ontem, por exemplo, o Júlio, como líder classista, esteve nessa reunião falando da nossa preocupação, né? E a preocupação, eu vou falar para vocês, deixando quase para falar por último, isso aqui, né? Isso aqui as pessoas hoje, está muito claro, hoje todos os jornais, todas as TVs, todos os veículos estão falando exatamente que isso aqui vai salvar muita vida, né? Porque, na verdade, isso aqui é uma vacina, né? Acaba sendo uma vacina. Isso aqui impede, hoje eu já li em alguns veículos, já vi, que impede de, às vezes, 70%, 80% ou até 90%, né, da proliferação. Então, a gente está vendo que em Friburgo, por exemplo, e algumas outras cidades, eu vi recentemente uma fila de um banco, as pessoas juntas tinham, por exemplo, 10 pessoas, eu contei, só tinha uma pessoa de máscara. Tá? Então, as pessoas estão pensando que é brincadeira. Não é brincadeira. Tá? Isso aqui... porque a gente tem um tabu. Mas, então, nós temos que vencer tabu, porque se não vencer o tabu,
não vai vencer a doença, não vai vencer o vírus. Então, isso é uma coisa. A gente tem que falar. Outra coisa também, com certeza, as pessoas falam com relação ao álcool, né? Você não precisa ter o álcool gel dentro de casa para poder fazer a sua higiene. A sua higiene dentro de casa é lavar as mãos, né? 20 segundos, como todo mundo, toda criança já sabe como é que lava. Então, são mecanismos. E a pessoa fala assim, mas eu vou fazer uma festinha ali em casa com meus parentes para comemorar o aniversário do meu filho. Não. Por quê? Porque mesmo sendo a sua mãe, sendo o seu pai, sendo o seu irmão, né, o grupamento de relacionamento no dia a dia é diferente, né? Então, a gente tem que chamar bastante atenção. Então, ontem, quando foi feita a reunião, o Júlio representou lá a associação, e aí nós estamos falando em 2.400 empresários, que é o número de associados que nós temos lá. Nós estamos falando o seguinte, que se não adotar medidas, por exemplo, dentro dos ônibus as pessoas não podem estar dentro dos ônibus aglomeradas. Um motorista saiu ontem no jornal, né, no jornal O Globo, na capa do jornal O Globo, dizendo que 18 milhões hoje de brasileiros são mais propensos a serem contaminados. E um dos primeiros são os motoristas, se eles não tiverem cuidado. Quer seja motorista de táxi, quer seja motorista de Uber, quer seja motorista de ônibus. Tá? Então, eu vi vários motoristas que estavam sem máscara, por exemplo. Então, isso é um péssimo exemplo que a gente vê e que o Júlio foi lá também brigar também para essas questões da praça. E que só, então, finalizando, então, falar da questão do voucher. O voucher é o seguinte, você que hoje você quer vender, quer fazer uma promoção e você não tem condição de abrir a sua loja agora, você pode fazer uma venda, procure a Cianf, o site da Cianf, você procure os telefones, entre em contato e você poderá fazer o quê? Você vai dar praticamente fazer uma venda chamada venda antecipada, mas na venda antecipada tem que ter vantagem, né? Se não tiver vantagem, a pessoa não vai fazer. Então, algumas já estão fazendo em Nova Friburgo. Você tem hoje um produto, você que está vendendo por R$50, você vai abrir mão da sua margem de lucro, vai ter um diferencial e aquilo você vai vender antecipadamente. É claro que tem que ter, né, muita disciplina, porque se você vender e não tiver condição de entregar, fica complexo. Mas hoje já está acontecendo, serviços estão fazendo já isso, restaurantes estão fazendo, hotéis estão fazendo, então basta procurar a Cianf. Eu acho que são várias medidas que nós estamos adotando lá, que acho que são de extremo alcance para a sociedade friburguense. Bom, gostaria de agradecer a presença de vocês, né? E considerações finais para que a gente possa terminar aqui o nosso painel de hoje. Agradeço aí a oportunidade da TV Zoom por esse espaço, Luciano. E as nossas considerações é o seguinte, nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar que a coisa vai passar, com certeza ela vai passar, e que a gente vai sobreviver a esse mês difícil que estamos vivenciando hoje em dia. Então, nós temos que ter otimismo, mas a gente não pode deixar também que as coisas venham do céu. Nós temos que ter a proatividade para que a gente possa fazer acontecer. Nós, da Cianf, estamos tentando fazer essa proatividade para que eles possam, a grande maioria deles, possam sobreviver esses tempos tão difíceis. Obrigada. Dr. Roosevelt? Luciana, obrigado a você pelo carinho, pelo convite, abrir esse grande espaço hoje, né, desse jornal, do alcance que você tem, e dizer para você o seguinte, vai passar, com certeza. É claro que vai passar mais rápido se nós estivermos aí adotando as medidas que são as medidas orientadas. Tá? Então, não adianta a gente querer flexibilizar da nossa vontade se a gente não tem, mas isso vai ser flexibilizado se nós estivermos aí atendendo rigorosamente o que tem sido orientado. Mas quando passar, Luciana, não pense que vai passar e nós vamos voltar à normalidade de antes. Nós vamos ter o chamado, eu ouvi isso na China, agora falando da China, vamos ter um novo normal. Tá? E esse novo normal tanto o consumidor quanto o empresário, eles vão ter que entender que essa relação ela vai ter que mudar, porque ela vai mudar mundialmente. Se a gente achar que somente em Nova Friburgo e na nossa região nós não vamos ser impactados
com as mudanças econômicas, né? Nós nunca tínhamos vivido aqui um estado de guerra aqui em Nova Friburgo. A gente não tem ideia disso, né? Então, a gente queria dizer para você que foi uma oportunidade muito boa, muito bacana para a gente poder entrar na casa dos seus telespectadores e orientar, levar uma mensagem, dizer que a gente é bom ter um pouquinho de paciência, mas que nós possamos estar preparados. E nós não estamos de férias. As pessoas pensam que estão em casa. Isso não é um período de férias. Quem estiver em casa tem que se preparar, tem que fazer algum tipo de atividade em casa, tem que botar a cabeça para funcionar, porque se não tiver a cabeça também funcionando, fazendo algum curso, tem vários cursos gratuitos aí na internet que podem ser feitos, né, de todas as formas. As pessoas estão abrindo mão. Então, meu abraço a você e muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, então. O Zoom Painel de hoje entrevistou o presidente da Cianf, Júlio Cordeiro, e o diretor executivo da casa, Dr. Roosevelt Poncy, e fica por aqui. Até uma próxima edição. Zoom TV Jornal. Oferecimento Varejão da Construção. Preço bom. Grupo SAF, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma. Sua saúde é o que nos move.